Você pensa em sair da CLT, sonha em ter mais liberdade e trabalhar para você mesma, mas o medo acaba te paralisando? Medo de não conseguir clientes, medo de não ter uma renda estável, medo de falhar, medo do que vão pensar de você. Então, se você tá nessa situação, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como que você vai vencer esse medo e dar o primeiro passo para conquistar a autonomia e a liberdade que você tanto busca. Antes de continuar, deixa eu só te falar mais uma coisa importante. Sentir medo é normal. Eu também já estive aí na posição onde você tá, pensando em sair do meu emprego, né? Sair, pedir demissão ou sonhar em ser mandado embora para poder receber tudo que eu tenho de direito. Mas mesmo assim, querendo isso, eu tava morrendo de medo do que poderia dar errado se eu desse um próximo passo na minha busca de mais liberdade. Mas olha só, deixa eu só te dizer uma coisa, que o que verdadeiramente separa quem conquista a tão sonhada liberdade e de quem fica totalmente parado, só sonhando e idealizando, é saber lidar com esse tal desse medo e usar ele como um combustível para agir, para entrar em ação e para fazer a coisa mais certa possível. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo agora. Sair da CLT não significa largar tudo do nada, sem nenhum tipo de planejamento. É você ter literalmente um processo e você precisa dar os passos certos nesse processo para que você se sinta minimamente um pouco mais segura. Mas eu sei que o medo vem, porque tem muita coisa que fica passando pela nossa cabeça, né? Aquelas perguntas que ficam, mas se eu não conseguir cliente? E se eu não conseguir me sustentar? Mas e se isso não der certo? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Será mesmo que eu troco o certo pelo duvidoso? Calma que eu vou te mostrar como que você deve se preparar e construir a sua transição de forma segura, diminuindo todo e qualquer risco e aumentando, sim, as suas chances de ter sucesso. Por que eu tô trazendo esse vídeo para você? Porque eu vou trazer exatamente os passos que eu fiz para mim, no meu desejo de fazer essa transição de carreira, no meu desejo de que o formato CLT já não me atendia mais, porque era trocar uma empresa por outra empresa e possivelmente eu iria continuar insatisfeita e com as mesmas questões de falta de liberdade, falta de crescimento financeiro, pegar trânsito e não ser reconhecida no que eu fazia. Então agora, deixa eu te contar só uma coisa. O maior erro de quem quer sair do CLT é achar que precisa largar tudo de uma vez só. É literalmente, quando eu sair do meu emprego, eu faço tal coisa. Quando eu me aposentar, eu queria empreender. Quando eu sair do CLT, eu me jogo de cabeça em tal coisa. Quando eu sair do CLT, eu vou estudar tal coisa. Não faça isso. Você precisa aprender a levar duas coisas em paralelo, porque é isso que vai te trazer validação e segurança das etapas e do que você está fazendo. Então, a sua transição, ela pode e deve começar enquanto você ainda está no seu emprego. E aos poucos, conforme você vai construindo algo sólido, conforme você vai vendo o resultado sendo atingido, você vai ganhar confiança para aí sim dar o próximo passo. E eu vou te mostrar como que você vai fazer isso nessas 4 etapas que eu separei aqui para você, para ficar mais detalhado. Então vamos comigo. Passo 1. Primeira coisa, você precisa entender o seu medo. Que medo é esse? Geralmente o medo é uma reação ao desconhecido. A gente sempre vai sentir medo do que está atrás daquela porta, se eu não sei o que me espera atrás daquela porta. Se eu não tive referência de alguém que passou pelaquela porta e me falou o que tem atrás daquela porta. Então nós sempre vamos ter medo daquilo que a gente não conhece. Então comece se perguntando: o que realmente me assusta quando eu falo e penso em sair do meu trabalho
quando eu penso em empreender, quando eu penso em largar tudo. O que realmente me assusta quando eu tenho esse tipo de pensamento? É a falta de dinheiro? É a primeira coisa que vem na sua cabeça? É a insegurança de não saber por onde começar novamente? Quando você entende qual é a origem desse medo, fica muito mais fácil de você enfrentá-lo. Por quê? Porque você vai fazer a etapa 2, o passo 2, que eu vou trazer aqui para você. Que é o quê? Construir um plano. Quando você sabe os seus medos, qual o verdadeiro medo? Meu medo é ficar sem dinheiro, por exemplo. Então, se o seu medo é ficar sem dinheiro, será que você não deveria começar a construir um plano de criar uma reserva financeira para você? Foi o caso que eu fiz para mim. Um dos meus medos era ficar sem dinheiro, depender de alguém. Eu solteira, não tinha marido para me bancar. Já morava sozinha, não tinha minha mãe para me bancar. E a última coisa que eu queria também era voltar a morar com a minha mãe. Então eu não queria passar por essa dependência de alguém. Então, para isso, qual foi o meu primeiro plano, minha construção do meu plano? Fazer uma reserva financeira. E essa reserva financeira, no meu caso, para dar um impulso mais rápido, eu fiz duas coisas. Uma foi vender o meu carro, que era um carro que eu amava, foi o meu primeiro carro que eu consegui, com o suor do meu trabalho, das minhas economias, comprar. Eu já tinha 4 anos com ele e aí eu tomei essa decisão de não, vou vendê-lo, né? Porque eu não precisava de carro no meu dia a dia, né? Com tanta prioridade. Então eu vendi o carro para montar a minha reserva financeira. Essa reserva financeira, do valor desse carro, iria me sustentar durante um ano, durante 12 meses, se eu gastasse todos os meses R$3.000 por mês. Percebe aqui que esse segundo passo é muito importante, você ter essa clareza da construção de um plano de ação. Por quê? Ao fazer isso e eu botar no papel, né, escrever aqui R$26.000 dividido por 12 meses, quanto que daria isso por mês? Então daria em torno de R$3.000. Nossa, com R$3.000 eu conseguiria sim pagar as minhas contas, mesmo se eu não tivesse nenhum dinheiro entrando. Então esse foi uma construção de um plano. O segundo plano meu foi começar a fazer alguma atividade. E foi aí que eu comecei a prestar o serviço de BPO financeiro, de assistência financeira virtual. Conseguir uma primeira cliente, onde eu cobrei R$200, depois fiz um ajuste com ela, que passei a cobrar 400, depois eu passei a cobrar 700, e como ela já estava há um tempo comigo e eu fazendo alguns outros serviços para ela, ela se tornou uma cliente que me pagava todo mês R$1.000. Então, esse foi um segundo plano. Eu comecei a entender o mercado, estudar o mercado da assistência financeira virtual, do BPO financeiro, entender que eu tinha experiência, eu tinha conhecimento e que eu poderia prestar esse serviço, poderia oferecer essa solução e receber uma remuneração em troca. Então, passo 2, faça isso. Construa um plano de ação. Comece a planejar essa sua transição enquanto você ainda está no CLT. Quanto que você consegue do seu salário fazer uma reserva financeira para você poder ter segurança de talvez pedir demissão, não receber seguro-desemprego, não receber a multa do FGTS, mas que isso não seja um empecilho para você, que foi o que aconteceu comigo também. Eu fiquei com 30 mil de fundo de garantia preso e não recebi a multa, né? Porque eu pedi demissão. Só depois de 3 anos que eu consegui retirar esse valor para mim. Estuda o mercado que você quer atuar, que você quer fazer essas atividades, como assistente financeiro virtual, como BPO financeiro, por exemplo. Estuda o que você pode fazer, o que você pode oferecer, o que você pode atuar, quem pode ser os seus possíveis clientes, para você começar a identificar que você pode e deve receber um valor. Eu comecei recebendo R$250 e eu fazia um serviço em menos de 30 minutos, quase que no mês. Se eu fizesse uma atividade do financeiro 1 hora no mês para essa cliente que me pagava R$250, era muito. Eu comecei a vislumbrar possibilidades e oportunidades e isso foi me ajudando a construir o meu plano de transição de carreira. Passo 3. A terceira coisa que você precisa se atentar é: teste a sua ideia. Então, antes de pedir demissão, antes de sair do emprego, antes de tomar uma decisão de cabeça quente, possivelmente, começa testando. Ofereça esse seu serviço para pessoas próximas ou pequenos negócios que você conhece. Isso vai te dar confiança e a prova de que a sua ideia funciona. Mais uma vez, foi exatamente o que eu fiz para eu
tomar a real decisão de eu pedir demissão, de eu sair do emprego e me dedicar no BPO financeiro, na assistência financeira virtual, foi porque eu validei o meu serviço, as minhas atividades, com 3 clientes. Então, como eu estava atendendo 3 clientes, cada um em torno de R$700, eu olhei para aquele valor, olhei para o tempo que eu estava me dedicando a esses serviços e eu identifiquei, caramba, se eu pegar mais 7 clientes com esse mesmo valor de R$700 que eu cobro para esses clientes hoje, eu consigo um salário mensal, eu consigo uma renda mensal de R$3.000 a R$5.000 por mês. E esse salário já me atende para eu tranquilamente sair do CLT, não precisar usar minha reserva financeira. Isso dá certo. Se eu já tenho 3 clientes, eu já validei. Os clientes gostaram, os clientes me indicaram, os clientes estavam tendo resultado com o que eu estava fazendo. Então eu testei a minha ideia. E aí, com a minha ideia validada, eu tive a coragem de ir lá e pedir demissão, cumprir o aviso prévio e realmente sair do CLT. Isso no ano de 2018. No final do ano de 2018 foi quando eu fiz todo esse meu movimento. E por último, o 4º passo é: tenha um cronograma de transição. Defina um prazo realista para você sair do CLT com metas muito claras. Quantos clientes você precisa ter para tomar essa decisão? Quanto de dinheiro você precisa estar ganhando por mês ou montado a tua reserva financeira para você se sentir seguro? Então foi o que eu trouxe já para você. Eu tomei a decisão de pedir demissão quando eu coloquei na ponta do lápis aqui que se eu tivesse 7 clientes que eu cobrasse R$700 por mês para cada cliente, eu levasse em torno de 30 minutos por dia para fazer as atividades desse cliente, eu chegaria a um salário de R$3.000 a R$5.000, trabalhando menos de 6 horas por dia. Então tenha essa clareza de você anotar isso para que você monte um cronograma. Então eu fiz esse cronograma. Se eu chegar na reserva financeira de tanto, eu peço demissão. Se eu chegar a ter X clientes com esse serviço que eu quero prestar, eu peço demissão. Então, qual chegou primeiro, eu fui lá e, cheguei no meu cronograma que eu tinha dedicado. E eu fui entender que medo eu ainda tenho. Que medo eu ainda tenho que eu preciso tratar antes de tomar a decisão final. Então, esse 4º passo de você montar um cronograma, você realmente escrever etapa por etapa desse cronograma, o que faz você, o que vai te ajudar a você pedir demissão e o que poderia te travar de você possivelmente pedir demissão, fazer uma transição de carreira, isso vai te trazer clareza para que você tome devidas ações. A minha maior insegurança e o meu maior medo era ficar sem dinheiro. Então, o que eu precisava fazer para sempre ter dinheiro? Então, para mim, a premissa básica inicial era reserva financeira. A segunda, prestar serviços, conseguir cada vez clientes para que eu prestasse serviço e eu recebesse por isso que eu estava fazendo. E aqui vai uma verdade que pouca gente te conta. O medo não vai desaparecer. Você acha que depois dessas 4 etapas que eu fiz, depois de fazer uma reserva financeira, depois de validar e ter 3 clientes, eu fiquei super segura de mim? É claro que não, porque a cada evolução, a cada etapa, o medo muda. Hoje eu tenho novos medos na posição, na quantidade de clientes, no faturamento que eu tenho. São outros medos que me afligem. Mas a boa notícia é que você não precisa esperar esse medo ir embora para começar a agir. Sabe aquela frase? Vai com medo mesmo? Ela nunca fez tanto sentido para mim. Em 2018, eu resolvi pedir demissão, porque eu pedi demissão com medo mesmo de tudo que eu ainda não tinha certeza. Mas começar a agir, começar a entrar em ação, começar a praticar o meu plano que eu tinha minimamente estruturado, me ajudou a diminuir esses meus medos. E a cada pequeno passo
que você vai dando, cada cliente que você vai conquistando, cada meta que você vai alcançando, o medo vai perdendo força. Lembra? Ele não vai desaparecendo, mas ele vai perdendo força. E no lugar dele, no lugar desse medo, começa a vir a confiança de que você é sim capaz de construir algo do seu jeito, algo da forma como você idealizava viver. A minha transição de carreira foi objetivada porque eu queria ter mais tempo, porque eu queria ganhar mais. E aonde eu estava, eu via que eu não ia conseguir chegar aos meus 10 mil reais de salário, porque não dependia só de mim, dependia da empresa, dependia da transição de cargos que existia dentro da empresa e que não eram regras claras, né, para fazer esse subir de cargo e ganhar mais. Então, o meu tempo versus o tempo de plano de carreira da empresa eram totalmente divergentes. Então eu vi que para eu chegar ao resultado que eu queria, no tempo que eu queria, precisava depender pura e simplesmente de mim. E somente prestando serviço fora do CLT, eu ia conseguir realmente chegar a essa meta. E se você quer sair da CLT, mas o medo tem te paralisado, lembra o seguinte: o medo é normal, ele sempre vai aparecer, mas ele não pode te impedir de entrar em ação. E para que ele não te impeça de entrar em ação, você precisa encarar esse medo. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Com planejamento, testando as suas ideias, criando um cronograma e tendo ações claras, você vai conseguir construir uma transição de carreira segura e confiante para você. Pensa nisso. Você não precisa abrir mão do seu emprego agora. Começa aos poucos. Teste a sua ideia. Construa a sua liberdade com segurança. E o que te espera do outro lado é mais autonomia, mais tempo, mais liberdade para você viver do jeito que você quer e, com certeza, financeiramente falando, mais dinheiro. No tempo de retorno financeiro que eu tive, dos resultados que eu tive para chegar no valor que eu cheguei, eu jamais teria conseguido se eu tivesse continuado nos moldes do CLT. Então é esse convite que eu faço para você. Nesse vídeo, até aqui, você aprendeu a como entender e a lidar com o medo de sair do CLT. Você aprendeu os passos práticos para começar essa transição e a como construir a confiança para dar os seus primeiros passos. Mas para você realmente dar esses próximos passos, é importante você saber como encontrar os seus primeiros clientes para você testar esse seu novo projeto da assistência financeira virtual do BPO financeiro. Para isso, assista a esse próximo vídeo que eu separei para você, para te ajudar a conseguir esses clientes que pagam pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pelo seu novo projeto de atuação.